queridos irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e pudesse abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos refletir nesta noite sobre a resposta. E eu vou colocar aqui, enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, vou colocar o tema da mensagem para que nós possamos acompanhar juntamente com vocês. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Quem achou, coloca um amém aí nos comentários e a gente vai fazer essa leitura. Uma leitura, irmãos, que nos ensina muito, que nos instrui muito dentro das experiências que o apóstolo Paulo teve e que compartilhou com a igreja de Coríntios, e que nós temos sido abençoados também por ela. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz assim, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? E queridos irmãos, louvamos a Deus por esta palavra, onde o apóstolo Paulo, assim como Jó, assim como o profeta Elias, assim como Davi, assim como Daniel e tantos outros personagens da Bíblia, ele passou por situações, por momentos em que ele precisou de uma resposta de Deus. E queridos irmãos, quantas vezes em nossas vidas nós chegamos em nosso leito, em nossa cama, nós chegamos no nosso lar, nós chegamos ao final de um dia ou ao início de uma semana, como este domingo, e nós pedimos a Deus uma resposta. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de estarmos em uma igreja e clamarmos a Deus em silêncio no nosso coração, dizendo: Senhor, fala comigo, fala o meu coração, porque eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo, eu preciso que o Senhor fale profundamente a minha vida, porque as situações e as circunstâncias estão ocorrendo, eu não sei o que fazer, eu não sei qual direção tomar, eu não sei necessariamente o que decidir, porém, o Senhor sabe de todas as coisas. Quantas vezes nós chegamos em cultos, em atividades da própria igreja, ou entre a nossa família, ou falamos com nossos pastores, nossos amigos e dissemos: olha, eu te peço uma oração, intercede em meu favor, porque eu preciso que Deus, Ele me responda a algo específico. E aí, queridos, é neste momento que nós encontramos em diversos momentos, em diversas situações da palavra de Deus, circunstâncias, situações, homens e mulheres necessitados e esperançosos por uma resposta. Muitas vezes nós não precisamos de 2 palavras ou de muito do que Deus possa falar. Muitas vezes nós queremos apenas o sim ou o não de Deus. Nós queremos apenas que Ele fale. Mas, queridos, nós queremos desde já dizer a cada um de vocês
que não necessariamente o fato de Deus trazer uma palavra específica signifique que Ele não está te respondendo. Você já parou para pensar, meu amado irmão, como Deus tem provido as tuas necessidades diante de tantas circunstâncias difíceis que o mundo tem passado? Você já parou para observar quantos livramentos Deus já tem te dado antes mesmo que você venha a pedir ou clamar a Ele por livramento? Você já parou para imaginar quantas vezes você poderia ter passado fome ou necessidade e o Senhor, com o seu amor soberano, derramou sobre você todas as coisas e ainda muito mais do que um dia você esperou? E por isso, queridos, nós queremos refletir nessa noite sobre a resposta de Deus para as nações, a resposta de Deus para as nossas vidas, a resposta de Deus para tudo aquilo que nós podemos vivenciar. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta para cada um de nós. E, queridos, a primeira coisa que eu quero refletir é perguntar a você: de onde vem a sua dor? Quando nós olhamos a palavra e nós percebemos no versículo 7, duas situações ocorrem para que o apóstolo Paulo ele clame ao Senhor por socorro, ou ele clame ao Senhor por uma resposta. A primeira coisa é para que ele não viesse a se exaltar. Algumas versões vão dizer para que não viesse a me ensoberbecer no espírito. E por isso, queridos, muitas vezes nós estamos passando por determinadas tribulações, há desertos em nossas vidas, que são justamente consequências ou situações que nós estamos vivendo, para que nós sejamos aprovados, como a própria palavra também nos diz, obreiros aprovados por Deus, para galgarmos a glória eterna. E assim como foi com o apóstolo Paulo, para que ele não viesse se exaltar por tamanhas visões e a grandeza das revelações de Deus, foi colocado sobre ele um espinho na carne. Mas ele vai dizer que na parte C do versículo 7, o mensageiro de Satanás. De onde vem, irmãos, a nossa dor? Eu não quero ser generalista e dizer que todo o seu sofrimento hoje, que a sua enfermidade, ou que os problemas que você passa são decorrentes de Satanás. Mas eu quero lhe dizer que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo que tem mergulhado cada dia mais nos seus próprios interesses, nas suas próprias escolhas, onde Deus tem ficado em segundo, terceiro e último plano, e muitas vezes nós olhamos para nós, onde as nossas próprias redes sociais são uma fantasia, um mundo imaginário, onde nós desejaríamos de viver aquela falsa alegria em que nem Cristo participa, mas nós precisamos passar por tudo isso para que no fim a glória não seja nossa, seja de Deus. E é dentro desse contexto de dificuldades, de aflições, de problemas, de situações, de questões inúmeras, que nós vamos continuar observando. E nós vamos pensar, irmãos, na seguinte questão: nós já pensamos de onde vem a dor, porque a dor ela vem ou para nos mostrar que nós não somos tão superiores ou que nós não podemos nos exaltar. A dor virá para que nós percebamos que nós temos travado guerras espirituais, mas também nós precisamos perceber qual é a direção, qual é o caminho, ou o que é que nós precisamos fazer para recorrer ao socorro necessário. E você sabe qual é o socorro para a sua vida? O nosso socorro é Jesus. A quem nós vamos clamar? A quem nós vamos buscar quando nós tivermos o nosso espinho na carne? A quem nós vamos recorrer no dia da aflição? A própria palavra nos diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é uma promessa de Deus ao
povo de Israel, que se estende a todos nós como nação santa, como geração eleita. E por isso, queridos, nós precisamos não só saber de onde vem a nossa dor, mas também a quem nós vamos recorrer. Porque você não vai recorrer necessariamente apenas ao seu patrão, ou ao seu chefe, ao seu superior, mas a alguém muito maior, muito mais soberano, que detém o poder sobre a terra e o céu. Aquele que tem a chave, que abre todas as portas e que fecha, e que aquilo que ele promove, ninguém consegue desfazer. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. E eu gostaria nessa hora, querido e querida, de pensar com vocês a respeito de respostas. Nós já perguntamos de onde vinha a nossa dor, nós já perguntamos a quem nós vamos clamar por socorro, mas nós queremos nesse momento saber de respostas. E há respostas para a tua vida e para a minha vida nesta noite. E essas respostas, elas se resumem a 5 pontos que nós separamos. Pontos bastante práticos, questões muito específicas. 5 respostas de Deus para a nossa vida hoje. E a primeira resposta, irmãos, é que não há espinho que supere a glória de Deus. Não há espinho, querido, que supere a graça manifestada por Deus através de Cristo Jesus. Você precisa entender nesta noite que ainda que o apóstolo Paulo tenha sofrido, ainda que ele tenha reconhecido um espinho em sua carne, ainda assim, ele coloca lá no versículo 8 em diante: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas o Senhor, ele respondeu e me disse: minha graça é suficiente para você. E eu posso aprender, queridos, que não há espinho que supere a graça de Deus em nossas vidas. Não há dificuldade, não há deserto, não há aflição, não há luta, não há temor, não há problema que seja suficiente para alcançar ou superar a graça do Senhor sobre nós. A primeira resposta que Deus nos dá nessa noite está justamente nesse versículo 9. A minha graça te basta. A outra resposta que nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler é que maior que as dores e os sofrimentos está a glória de Deus. O texto que o pastor Jobson lia no livro de Jó retrata algo muito profundo. E neste capítulo ele vai dizer justamente o seguinte: onde estavas tu quando fundei os fundamentos da terra? Onde estavam as tuas dores? Onde estavam as tuas aflições? Onde você estava? Não existia nem mesmo a tua vida formada para que você viesse questionar ou de repente buscar a Deus querendo indagar o porquê que você está em tal circunstância. Mas em todas as coisas daremos glórias a Ele, porque a glória do Senhor é soberana, é suprema, é superior a toda e qualquer dificuldade, dor e sofrimento. Não há deserto eterno. Da mesma forma como Deus foi com o povo de Israel e eles saíram, e mesmo tendo passado 40 anos no deserto, houve um tempo de início e fim. E isso é mais uma resposta de Deus para nós. A luta que um dia começou, um dia também cessará. E queridos, você pode passar a sua vida inteira lutando contra algo, lutando contra o pecado, lutando contra a dor, contra a aflição, contra a solidão, contra perseguições. Mas se você estiver com Cristo, você tem uma certeza: a luta um dia cessará, porque a glória de Deus é maior do que todos estes problemas. Ele é maior do que tudo isto, Ele é maior do que as tuas dores, Ele é maior do que as tuas aflições, Ele é maior do que as tuas preocupações, Ele é maior do que a escassez. Ele é maior, Ele é Senhor. Mas eu percebo também, queridos, nesta palavra,
ainda no versículo 9, 2 Coríntios 12, que Deus ele traz mais uma resposta ao apóstolo Paulo e que traz a resposta aos nossos corações hoje. É que receber graça de Deus é suficiente. Você já parou para pensar, meu irmão, que um favor imerecido, algo que nós não tínhamos nenhum motivo, nenhuma razão para receber, nos foi entregue como um presente precioso. E hoje ele nos diz: receber esta graça da sua vida é suficiente. Nós já percebemos que a primeira resposta diz que não há espinho que supere a glória de Deus, a graça de Deus. Nós percebemos também que maior do que todas estas dores está a glória e a soberania do Senhor, que há um início e um fim para todas essas situações. Nós aprendemos agora que receber a graça é suficiente. Ainda que te falte pão, ainda que te falte algo na tua vida, ainda que te falte a saúde, ainda que te falte bens, ainda que te falte qualquer outra situação, eu posso te dizer nesta noite: se a graça do Senhor te alcançou, é suficiente, ela basta. Quando a palavra nos diz, minha graça te basta, em algumas das versões, ou na minha versão, a NVI, que diz, minha graça é suficiente para você, Deus está dizendo ao apóstolo Paulo, e a minha e a tua vida, receber a graça é suficiente. Mas eu aprendo também, queridos, que não basta entender e receber a resposta como sabendo que a glória de Deus, ela é soberana, ela é acima de todos os problemas. Não basta também nós entendermos que há um início e um fim de todas as dores. Não basta nós compreendermos que receber a graça é suficiente. Deus, ele traz mais uma resposta. E ele nos diz nessa noite: Deus aperfeiçoa seu poder em suas fraquezas. Deus, ele vai aperfeiçoando sua glória em nós, à medida que nós vamos nos enfraquecendo deste mundo, para nos fortalecermos na fé em Cristo Jesus. Nós muitas vezes queremos chegar a um culto como este, ou a um momento como este, e termos as respostas para tudo em nossas vidas. E de repente eu estou falando, você está de repente pensando na sua casa, ou comentando com o seu esposo, com a sua esposa: olha, eu esperei que o pastor dissesse é sim, é não, é isso ou aquilo. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando o Espírito está em nossa carne, o Senhor, ele é suficiente, e essa resposta basta. Porque muitas vezes nós queremos que Deus ele traga tudo pronto, tudo resolvido. Mas, queridos, ele já está dizendo absolutamente tudo. Não há dificuldade que não passe. Não há problema que seja superior ao seu Deus. Não há tempo que inicie e não termine. Não há aquele que recebeu a graça e não sentiu que ela era suficiente para a sua vida. Quem recebe a graça de Deus, ele percebe que ela inunda a sua vida e ela se torna suficiente, ainda que tudo lhe falte. Porque ainda que tudo deste mundo lhe falte, aquilo que é essencial para a vida do homem e da mulher de Deus permanece nele, o Espírito Santo, a graça de Deus revelada através da fé em Cristo Jesus. E nós percebemos que ele aperfeiçoou o seu poder em nossas fraquezas. Em Isaías vai dizer que aqueles que estão cansados caminharão e não se cansarão. Ele renovará as suas forças, ele renovará a sua caminhada. Correrão e não se fatigarão. Queridos, isto é palavra de esperança, porque em Deus nós temos esperança, mas não é esperança neste mundo, a esperança na vida eterna, na vida que vem do alto, na vida que só a graça pode nos dar.
E nós aprendemos, por último, queridos, que quando estamos fracos em Cristo, é que somos fortes. Deus, ele aperfeiçoou o seu poder em nós. E de tal forma, nós percebemos que quando nós estamos fracos em Cristo, ele nos faz fortes para suportar todas as dores, para ultrapassar todas as barreiras, para superar todas as limitações deste tempo e deste mundo, para que nós possamos perceber, nele conseguiremos vitória. Queridos, ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é a resposta para a minha e para a tua vida. Jesus Cristo é o Senhor. E por isso, nesta noite, nós trouxemos este tema, a resposta, porque ele tem sido, assim como a diaconisa Nilmar acabou de colocar, ele tem sido cuidadoso, ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem sido zeloso, ele tem sido fortaleza na hora da necessidade. Ele tem sido resposta quando nós estamos aflitos, quando não temos com quem conversar, quando não temos um ombro amigo, quando não temos consolo, quando não temos conforto, quando tudo nos incomoda, quando nos falta absolutamente tudo. Ele é suficiente para a minha e para a tua vida. A palavra vai nos dizer, no versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que nesta noite nós sejamos fortalecidos pela graça de Deus. Não esqueça, meu querido irmão, que Deus ele trouxe uma resposta poderosa à sua vida. E essa resposta ela se resume a um nome: Jesus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que resgatará a sua igreja e levará para uma vida onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá morte, onde nós estaremos juntos, declarando que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que a sua graça foi suficiente para nós chegarmos à sua presença. Que você possa, nesta noite, colocar diante de Deus todos os seus planos, numa grande certeza, ainda que tudo der errado, daquilo que você planejou, Jesus continua sendo a principal resposta de Deus para você. Porque Ele passou por coisas muito piores. Ele sofreu aflições muito maiores. Ele morreu numa cruz por nós e para perdoar os nossos pecados. E nele não se achou nenhum erro, para que nós possamos viver e termos vida em abundância. Que Deus ele te abençoe poderosamente. Que nos espinhos da carne que você tem vivido, você possa clamar. A própria palavra nos mostra que o apóstolo Paulo, ele clamou por 3 vezes. Você pode clamar e pedir a Deus que tire os espinhos de sua carne. Mas lembre-se, há um propósito, há um tempo. E é nesse momento que nós percebemos que o Senhor, Ele nos fortalecerá, não para nosso engrandecimento, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite. Nós vamos fazer uma oração juntamente com vocês. E eu queria que vocês lembrassem de Elias na caverna, fugindo, com medo, temeroso do que lhe poderia acontecer. E o Senhor, numa breve brisa suave, soprou ao seu ouvido
e falou àquele homem, àquele profeta. Da mesma forma como ele respondeu a Jó. Da mesma forma como ele falou ao apóstolo Paulo. Que nós possamos nessa noite ter esta certeza. A resposta é Jesus. A resposta é que não há espinho superior à glória de Deus. A resposta é que há um tempo do início e do fim. A resposta é que receber a graça de Deus é suficiente. Que Deus aperfeiçoou o seu poder em nossas fraquezas. E que quando estamos fracos, em Cristo, nós somos fortes. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite. Nós te exaltamos, Senhor, pela vida de todos que estão conosco. Famílias que estão recebendo esta resposta que vem do céu. Deus, que tu possas abençoar, multiplicar, que tu possas, Senhor, trazer resposta aos seus corações aflitos. Que tu sejas a resposta necessária nesta noite. Refrigera a nossa alma, Senhor, nos conduz pelos teus caminhos e nos faz ter uma certeza, com o Senhor conosco, não seremos abalados e venceremos todas as dores, todas as aflições, superaremos todas as crises e